Boa noite, pessoal, tudo bem? Eu sou Miguel. Eu acho que é a primeira vez, uma das primeiras vezes que eu venho na quarta-feira e vamos falar de espiritismo. E o espiritismo, como a gente sabe, é também uma religião, então a gente reza. Então a gente vai fechar os olhos num instante, agradecendo ao nosso Deus Criador pela nossa aceitação à vontade de Deus, em nome de Jesus, pedindo que Ele leve a nossa oração ao nosso Deus Criador e o próprio Jesus nos acolha neste momento, como obras do Divino Pai Criador, com as nossas angústias, com os nossos sofrimentos, mas também com a nossa esperança de melhor. Te pedimos, Pai, que acalente o nosso coração nesse momento, que possamos receber essa energia positiva, essa energia de regeneração, de renovação, de atividade no bem, de recomposição. Muito obrigado, Senhor Jesus, por este momento, pela presença desta divina inspiração, que seja feita a tua vontade, que assim seja. Eu vou ler um trecho de um livro bem legal e antigo, que é Fonte Viva, que foi uma psicografia de Chico Xavier, do Espírito Emmanuel, que foi, enquanto o Chico Xavier esteve encarnado, o mentor do Chico, o Emmanuel, que são explicações interessantes de epístolas de São Paulo. Depois a gente conversa um pouquinho sobre isso, tá bom? Então diz aqui, persiste e segue. Portanto, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados. Paulo escreveu aos Hebreus, exatamente assim, este trecho separado. E aí a explicação mediúnica vinda do plano espiritual para Chico Xavier, ou seja, é uma interpretação de Emmanuel que enxerga, estando no mundo espiritual, a amplitude daquilo que quis dizer São Paulo nesse momento, considerando toda a história e amadurecimento desse espírito. Ele escreve para nosso aprendizado e desfrute e alimentação espiritual. Então é um texto mediúnico. O lavrador desatento quase sempre escuta as sugestões do cansaço. Interrompe o serviço em razão da tempestade, e a inundação lhe rouba a obra começada e lhe aniquila a coragem incipiente. Descansa em virtude dos calos que a enxada lhe ofereceu, e os vermes se incumbem de anular-lhe o serviço. Levanta as mãos no princípio, mas não sabe tornar a levantá-las, na continuidade da tarefa, e perde a colheita. O viajor, por sua vez, quando invigilante, não sabe chegar convenientemente ao termo da jornada. Queixa-se da canícula e adormece na penumbra de ilusórios abrigos, onde inesperados perigos o surpreendem. De outras vezes, salienta a importância dos pés ensanguentados e deita-se às margens da senda, transformando-se em mendigo comum. Usa os joelhos sadios, não se dispondo, todavia, a mobilizá-los quando desconjuntados e feridos, e perde a alegria de alcançar a meta na ocasião prevista. Assim acontece conosco na jornada espiritual. A luta é o meio. O aprimoramento é o fim. A desilusão amarga. A dificuldade complica, a ingratidão dói, a maldade fere. Todavia, se abandonarmos o campo do coração por não sabermos levantar as mãos de novo, no esforço persistente, os vermes do desânimo proliferarão precípites no centro de nossas mais caras esperanças, e se não quisermos marchar de joelhos desconjuntados, é possível sejamos retidos pela sombra de falsos refúgios durante séculos consecutivos. Ponto. Esse é o texto. Então agora a gente vai analisar um pouquinho aqui. Vejam que ele fala em séculos. Não fala que um erro nosso pode nos levar a uma semana de sofrimento, a um mês, a um ano, a uma encarnação. Dos nossos pendores negativos abandonados pela falta de cultivo de virtudes positivas pode nos levar
há muitos sofrimentos desnecessários. E aqui dá para fazer uma ligação com o que disse Jesus: a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Falando também, né, de uma forma de plantar e colher. Plantar e colher. E plantar e colher exige trabalho, exige coragem, exige persistência, exige uma visão mais ampla, não é quando se fala de espiritismo do ponto de vista da vida presente, porque quase tudo no cristianismo é simbólico, quase tudo é metafórico. E nas religiões também. Aqui nós estamos falando de Jesus, que Jesus é o nosso organizador planetário, ele é o nosso, como dizem, né, em outras religiões, pastor, entre aspas, não é? É o nosso mestre, nós vamos a Deus seguindo o caminho, a verdade e a vida de Jesus. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim, ele disse, porque é o Espírito de maior luz que já esteve encarnado para nos dar esperança espiritual, para nos dar a certeza de continuidade da vida. E depois disso, num planejamento bem feito por Deus, principalmente, porque quanto mais evoluído o espírito, mais humilde, quanto mais sábio, mais humilde ao consultar o Deus Criador. Ninguém acha que sabe tudo nas esferas mais altas, porque sabe-se, né, como disse o filósofo Sócrates, que o infinito é ainda muito distante da compreensão de seres limitados, e o ilimitado, o infinito, sem ser criado, só é Deus. Aprendemos então a conviver com desafios interessantes que fazem parte da nossa jornada evolutiva de elevação espiritual na direção da felicidade que nós queremos conquistar. E não por acaso, porque o acaso não existe, aqui nós estamos também falando de filosofia e devemos também ter a liberdade de estudar, né, qualquer tipo de forma de expressão espiritual que seja colocada para que nós possamos saber realmente, não é, quais são os caminhos que outras pessoas também trilharam, e é assim que falam os livros. Uma interpretação do Bhagavad Gita, que é o livro de uma religião hindu, né, dos Hare Krishnas, também metaforizando a batalha de Krishna, de Arjuna, dos guerreiros da época, como uma jornada evolutiva interior. É nós, conosco mesmos, a nossa jornada evolutiva. É nós que temos que trabalhar para crescer espiritualmente dentro de nós. Para que nós entendamos, então, o que disse Jesus, que a fé é uma sede da alma que precisa ser saciada constantemente. Em alguns momentos, inclusive, solitariamente, da nossa compreensão material de ser, numa relação da nossa consciência plena, que já é um milagre de ser a consciência plena, não é? Entre aspas, milagre, porque o que nós não conseguimos explicar, mas entendemos como causa divina, ou seja, a consciência. Inclusive, acabamos de ver ali um livro que tem o Despertar da Consciência, não é? É um milagre ser e existir, penso, logo existo. Nesta relação, ter a certeza de que nossos valores, né, interiores é que nos fazem felizes ou infelizes. Não são os outros, não são os acontecimentos, não são os desígnios, não é, que estão postos no universo, que é estável, que sempre existiu e sempre existirá dentro de Deus, desde a respiração ao emanar a matéria, ao recolher posteriormente a matéria para si próprio e tornar tudo além do espaço e do tempo, como seres filhos de Deus imortais que somos, inevitavelmente. Ou seja, nós podemos escolher caminhos sombrios, que ainda assim a bondade, misericórdia e discrição de Deus permite. É muito difícil relacionarmos-nos, não é, sem ferir o orgulho da consciência racionalizada demais, intoxicada pelo momento da hipertecnologia que nós vivemos,
aceitar, não é, um Deus que é maior que tudo. O ser humano, cobertado pela sua própria vaidade intelectual, não consegue perceber-se filho de Deus quando nega a sua própria origem e diminui-se num pequeno espaço de tempo que, por mais longo que seja, de uma vida plena de 100, 110, 120 anos na carne, tentando perpetuar-se na carne. É justo que tenhamos ciência, é claro, porque a ciência pode, né, ajudar na medicina a termos mais experiências no plano físico e maior aproveitamento do trabalho que é a reencarnação. Vindos do mundo espiritual, não pela primeira vez, todos que aqui estamos, portanto já temos tudo isso como intuição. Passamos lá pelas instituições do mundo espiritual, do endereço espiritual que habitamos entre uma encarnação e outra, conforme o merecimento e a misericórdia de Deus e de alguns dos nossos parentes espirituais que oram por nós, que trabalham por nós, que fazem a caridade, que nos auxiliam, nos acolhem entre uma encarnação e outra. Temos todo um trabalho de moldar um corpo físico e, portanto, quanto mais proveito tirarmos da reencarnação, mais positivamente teremos progressos espirituais, no sentido de que o que nos move é a necessidade. A necessidade de termos amor, a necessidade também do organismo, as necessidades que são cuidar do corpo e do espírito, como está tudo claramente, não é, descrito por misericórdia de Deus para o momento atual, não é, no Evangelho segundo o Espiritismo, aonde facilmente se compreenderá leis de progresso, leis simples, não é, de amor ao próximo e, mais do que tudo, justiça divina. O que nos faz tristes é exatamente, né, a sensação de que a nossa felicidade está longe demais do nosso alcance. E aqui no texto diz exatamente, persiste e segue. Porque diante de obstáculos inesperados, se os obstáculos fossem facilmente, né, planejáveis, nós não teríamos surpresas e estaríamos prontos para enfrentar as provas e expiações do caminho, sendo que já numa compreensão prévia da lei da reencarnação e que já não somos simplesmente espíritos primitivos, que já não somos simplesmente espíritos ignorantes das leis de amor ao próximo, que já recebemos há mais de 2 séculos, não é, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, e que já recebemos também, não é, o compromisso de fazer ao semelhante o que dele gostaríamos de receber, como a lei e os profetas, retiradas, não é, das catacumbas dos hebreus que esconderam a verdade por malícia, não é, que Jesus inclusive denunciou como vendilhões do templo, aqueles que somente por oferenda conseguiam algum tipo de bênção. Essa verdade da reencarnação que Jesus pregou no seu tempo, obviamente, para os primeiros cristãos, também posteriormente recortada dos evangelhos, voltou a florescer com Allan Kardec, voltou a se tornar popular com o Espiritismo há quase 200 anos, mas ainda não nos consola plenamente por causa da nossa falta de preparo cultural em termos a nossa humildade em exercício pleno e constante de reconhecimento, desculpe, que já perdemos a santidade de vista em encarnações passadas, ao burlarmos esta lei de amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, quando fomos egoístas, como diz o texto, quando fomos ingratos, ou como simplesmente, né, fomos, como disse Jesus, displicentes, né? Deixando passar o tempo como se outros precisassem, né, fazer o nosso trabalho espiritual, orar por nós, fazer a caridade por nós, entender por nós a nossa própria existência, coisa que já foi também compreendida por gregos antigos, né? Conhece-te a ti mesmo. E Jesus complementou, ajuda-te que o céu te ajudará. Nós estamos administrando, então, uma empresa espiritual, pessoal, íntima e secreta, porque é secreta a nossa dor, é secreta a forma como nós compreendemos a própria dor. Muitas pessoas são muito mais fortes do que nós em determinada situação, e é justo que elas mereçam o resultado, né, do trabalho que tenham feito, e cada um, portanto, segundo as suas obras, na sua jornada evolutiva,
autoanalisa-se com a permissão da vontade de termos a possibilidade de existir, com a permissão da vontade de Deus, que nos traz, então, o conselho, como disse São Paulo, da paciência. A paciência, porque é um dia de cada vez. A jornada para o infinito. É hoje. Hoje nós já passamos um dia. Nós vamos dormir e o sono será também, né, uma forma de reparo físico e espiritual das nossas esperanças. Se tivermos, né, pelo menos, como dizia, um melhor controle de colocarmos o coração na posição humilde, que não significa de subserviência, a humildade de humilhação, e que ser humilde é não ter razão de nada, e que ser humilde é não questionar nada, e que ser humilde é não ser, não existir. É uma interpretação errada de humildade isso, não é? Mas sim entender que, para que se ligue, né, todo aquilo que nós temos comentado aqui neste trecho de Espiritismo que estamos falando desde que começamos há alguns minutos, é exatamente a questão de que sem humildade nós não vamos aceitar a lei da reencarnação e o fardo sobre nossos ombros, que não é mais pesado do que aquilo que nós podemos transmutar de energias errôneas que fizemos para a felicidade, num resgate, numa limpeza espiritual, num tratamento, que quando não é aceito com resignação, com coragem, com compreensão, e trabalhado, claro, para a cura, seja no médico físico, seja no plano espiritual, seja na oração, seja na luta pela vida, nos leva a sofrer por dores que se complementam desnecessariamente, não é? Caso não trabalhemos para superar a dor. Então a humildade nos explica a dor, nos explica que ser humilde é importante para saber que nós não seguimos todos os preceitos nos oferecidos em muitas encarnações para nos libertarmos da lei da reencarnação, onde a gente tem que nascer, já é um sofrimento, onde a gente tem que ir para a escola, enfrentar problemas e nem sempre se vai para a escola, né? Tem crianças que não têm nem calçado para ir para a escola. Nós temos uma série de problemas, não é, de infraestrutura no mundo material que depende de muita coisa, nessa nossa distribuição de renda atual, aonde o sofrimento, né, cada vez é mais explícito, não só no Brasil, no mundo todo. Por que que Deus permite? Justamente porque nós somos criaturas que não podem reencarnar adultas, né? Quando fizemos os nossos erros, éramos adultos. Quando entramos em uma aldeia, e hoje mesmo eu comentei, estava vendo de manhã um trecho de uma história romana, quando bárbaros expulsos das suas terras, bárbaros dito pelos gregos, né, por outros guerreiros, tentaram entrar no Império Romano, soldados corruptos na fronteira vendiam carne de cachorro podre em troca dos seus filhos, para serem escravizados. Não é? Em troca de outras riquezas, de humano para humano. Isso há pouco mais de 1000 anos atrás. Né? Pouco mais de 1000 anos atrás. Não é tanto tempo assim. Onde é que estão aqueles que fizeram este mal? Onde é que estão aqueles que sofreram este mal? Nós estamos ainda completando um pouquinho mais de 100 anos da Primeira Guerra Mundial, onde, né, o próprio Santos Dumont sentiu, né, a dor de ter inventado o avião que foi usado como arma de guerra para destruir. Depois aprimorada na Segunda Guerra Mundial com bombas atômicas. Depois chegando aqui ao mundo de provas e expiações ainda em transição planetária, onde teremos rumores de guerras, como disse Jesus, mas ainda não é o fim. Não temos que ter medo nenhum de estarmos abandonados por Deus, porque Deus é Pai. E o Pai ama os seus filhos, o Pai acolhe os seus filhos, o Pai protege os seus filhos, mesmo que nós não vejamos isso. Que é, como disse, tudo metafórico no mundo, onde
nós estamos tendo a necessidade de olhar para dentro de nós, administrar as energias que estão dentro de nós, como a barca na tempestade que Jesus, né, consolou os apóstolos, que o Pai estaria protegendo, que Ele estaria protegendo, e como outros tantos exemplos, no universo cada vez mais profundo, a encarnação se mostra, então, necessária para nós, espíritos em provas e expiações, para que aquela energia criada e que ficou vibrando ao meu redor, por mim, porque se eu me magoo é uma coisa, mas se eu magoo o outro, eu não sei o que ele vai fazer com aquela brasa, com aquela mágoa. Ele pode ir para um outro lugar do universo, acumular forças e voltar para mim. Porque se eu perdoo é uma coisa, agora se eu conquistei o perdão do outro é outra coisa. Jesus dizia, Pai, perdoai-os porque não sabem o que fazem. E ainda, por cima, não é? Na justiça divina não é simplesmente arrependimento, é resgate. Eu posso me arrepender. Pai, não peques mais para que algo pior não te aconteça. Eu não faço mais o mal. Mas e o mal que eu já fiz? E o mal que eu fiz por consciência, em escalas evolutivas. E o mal premeditado. E a falta de respeito que eu tive contra o meu semelhante em muitas encarnações, aonde a justiça dos homens não me alcançou porque eu era o rei, ou porque eu era um soldado muito vigoroso, ou porque eu era um proprietário de terras muito astuto, ou porque eu comprava a justiça dos homens e as vítimas, e o equilíbrio cósmico desta lei, onde é que está? Então, só a reencarnação explica isso. Né? Como não posso encarnar adulto, quando criança, né, ali está um espírito em resgate. Claro que não é uma vingança, é uma lei de causa e efeito, aonde muitas coisas acontecem no invisível que nós nem sabemos, o nível, o tamanho de dor que isso acontece. Mas como disse no Espiritismo, nós somos, antigamente se chamava de mata-borrão, a esponja da pia, vamos dizer assim, né? O nosso corpo é a esponja, nosso corpo físico é a esponja. A pia suja é a energia do mal que nós fizemos. Aquele café que eu sempre derramo e que suja a esponja, que a minha esposa briga, que fica a esponja preta, e a minha teimosia, não é, em derramar o café e não fazer direito, é a energia ruim, né? Então aquilo vai causando também. Então o meu corpo absorve essas energias, não da pia, né? Do pensamento, das coisas invisíveis, que podem virar doenças e viram doenças. Viram doenças no corpo, mas saem do plano espiritual. Então a humanidade, vendo isso ao longo das encarnações, né, achava que o pecado era da 7ª geração, mas não é, era o reencarnado que pagava da sua vida passada. E também, né, achava que se faz, que se paga, porque também, né, via-se a lei de causa e efeito agindo, não é? Muitas vezes quem tirava o filho do outro, né, acabava perdendo o próprio filho, mas ali adiante achava que era, né, tudo isso saiu do mistério da fé e está facilmente explicado no Livro dos Espíritos. Desculpa que eu estou com uma coceirinha, tá? Não estou gripado nada, estou bem vacinadinho. E tudo isso está explicado no Livro dos Espíritos, no Evangelho segundo o Espiritismo. Nessa visão que nós exercitaremos melhor a cada segundo de vida que passarmos, a cada momento de transformação que as energias lapidadoras do tempo e do espaço nos trouxerem, porque acontece o quê? Nós estamos girando no universo. Né? Nós estamos numa bola girando a milhares de quilômetros por hora, não parece. Mas também na física é fácil de entender que se nós estamos dentro de um carro a 200 km por hora, 200 eu acho que a gente não chegou todo mundo, mas assim, ali dentro, né, se tiver uma mosca voando, ela vai estar no ambiente fechado. Nós ali, não aparentemente. Agora, claro, se há uma colisão, né, explode e dá uma colisão da matéria. Mas imagine que isso gera também uma lapidação dos nossos espíritos. A luz de Deus que empurra todo o universo para o movimento constante também está nos levando. No Evangelho se coloca rebanhos, né? Os teimosos que não querem ficar no processo de evolução sofrem um pouco mais, sentem um pouco mais a dor, né? Sentem um pouco mais o progresso empurrando as pessoas para o infinito, porque se eu quiser coagular a luz e pará-la,
para mim e concentrá-la como faz o feiticeiro para fazer o mal, evidentemente que eu vou estar poluindo mais o meu espírito, não é? E causando mais problemas para a minha própria felicidade. Obrigado, querido. Não precisa ser um matemático para entender que a lei de causa e efeito, quem com ferro fere, com ferro será ferido, nos leva a entender que racionalmente o bem e o mal são escolhas. Então, para concluir este raciocínio lógico, que é da página 227, persiste e segue aqui do Fonte Viva, São Paulo entendendo tudo isso, sabendo da lei da reencarnação, explicando para outras pessoas que ali na frente está a conclusão do nosso caminho, depois que nós desencarnarmos é que nós vamos ver se nós tiramos proveito da encarnação ou não, nos aconselha a persistência. Não vamos desistir. O meu pai não acredita como eu, o meu filho não acredita como eu, a minha esposa não acredita como eu, a minha avó, o meu colega de trabalho, não importa, é o direito que cada um tem. Não vamos desistir de sentir que a vida continua, porque se eu estou aqui hoje, né, se eu busco a doutrina espírita como consolo, é porque, ou seja, outra religião que fale da vida espiritual de uma maneira mais clara, que não fique tão fechado em conceitos que eu não sou capaz de compreender, é porque eu preciso disso com urgência na minha existência. E aqui diz o agricultor que para, né, antes do tempo, ele perde muitas vezes a colheita incipiente, né, ou seja, que está recém-nascendo, porque ele não se machuca no sacrifício. Não é na dor desnecessária, não é no masoquismo, né, não é na autoflagelação. Isso não é fanatismo. Nós não vamos ser santos porque é fanatismo, né, não tem como. Mas nos sacrificarmos um pouco mais na humildade, dói, o tempo torna-se lento, a ansiedade aparentemente cresce ao nosso redor nas expectativas de coisas que estão por acontecer, mas que aparentemente demora-se, porque a vontade de Deus é soberana. Mas qual pai que o filho pede, né, um pão e ele oferece uma pedra? Então Deus, no conceito de pai, no conceito de amor, está ouvindo a nossa oração. Persiste e segue. Eu ia falar, antes de chegar aqui, e hoje é um dia especial, porque eu acho que é a primeira vez na vida eu sou espírita já há algum tempo, mas em evolução como todo mundo. E eu trabalho no Centro Espírita Harmonia e Luz também, e coincidiu hoje eu fazer 2 exposições lá, às 2 da tarde e aqui. Então o que eu ia falar para não me auto-repetir? Justamente porque a gente também fala para as nossas próprias dores. A gente não fala por sermão ou por imposição, né, ou por... que, sim, eu já abandonei Deus também nesse caminho. Já tentei pensar que a direção seria outra. Porque são 2 caminhos, né? Ou você se espiritualiza, ou você se materializa. O materialismo amanhã depois vai morrer. Você não, Jesus disse sim, sim, não, não. Não quer dizer que você não possa usar o carro, não possa viajar num avião, até numa nave espacial. Usar o celular, usar a televisão, usar a internet, tudo isso é maravilhoso, eu uso muito. Mas também a gente vai deixar tudo na Terra, né? A gente vai ter que desapegar disso, né? Eu citei esse ditado com todo o respeito ao mérito, né, do Cristiano Ronaldo, que não fez nenhum gol, mas tem 14 Ferrari, né? Deve ter ilha, não sei onde, né? Ele vai levar o quê? Talvez ele ajude alguém, né? Mas das 14, eu tenho um filme, A Lista de Schindler. Quem não viu, assista, não é? O Schindler salvou muitos judeus da Segunda Guerra. A maior lição que existe do cristianismo, vamos dizer, esse é a lista de Schindler. É fantástico. O Schindler é do Spielberg, né? Que os pais eram espíritas não, foram judeus. E Schindler era um alemão que começou a corromper os soldados corruptos com seu dinheiro para salvar os judeus do trem da morte. E salvou um monte de gente. Terminou a guerra, descobriu-se o Holocausto e ele tinha 2 anéis de ouro, 2 alianças, e ele sabia o preço daquelas vidas. Ele sabia que ele poderia ter salvo mais 3, 4, 5, 6 crianças com aquele dinheiro, aquele pedaço de ouro, né, que para ele não valia mais nada. Então isso tudo para nós é um exemplo claro de que não é desprezo
a vida. Nós precisamos ter paciência também conosco mesmos. Então, quando diz persiste e segue, é também conosco, não é nem com descendência. Com descendência, ou seja, eu cobro do outro, mas não faço. Ou quando eu faço, né, eu justifico a minha imperfeição e não aceito, né, que me corrijam ou que eu me autocorrija. Recomeça, não tem saída. Não tem saída. Sobreviva, né? A gente vai sobreviver. E isso é bom. Eu vou concluir com uma oração, é esperança. É vontade de viver que o Espiritismo nos traz e que não é para santos, né? Porque senão precisaria, né? Se todo mundo já tivesse atingido a compreensão, o patamar, seja trabalhador, seja simpatizante, né? Não precisaria religião, não precisaria troca de experiências, não precisaria a misericórdia que Jesus nos ensina. É uma doutrina maravilhosa de autorresgate e que eu tenho muito respeito e por isso, quando sempre sou convidado, faço questão, se possível, de estar presente, porque é um trabalho que se faz e que todos nós podemos fazer, que é divulgar isso um pouquinho que seja, né? Eu aceito, eu acredito, ou pelo menos eu pesquiso, que nos fará mais felizes. Quando, para concluir, né, que eu disse que eu achei, né, me mudei de cidade, deixei de trabalhar numa casa espírita e lá o trabalho era muito, eu fui protelando, né? Não procurei lá nada. Não é que eu vá sair do espiritismo e vou enlouquecer, não. Não procurava nada, não ia, só trabalho, trabalho, trabalho. A vida aparentemente prosperou, mas depois ela afundou. A gente não vive sem fé. Nenhuma religião, nenhuma civilização vive sem fé. Agradecendo então a atenção de vocês, peço perdão pela coceira, que foi inesperada, não estava antes. E agradecendo a água fluida que nós recebemos aqui também, vamos fechar os nossos olhos, vamos pedir a Deus que nos mantenha com a memória viva na esperança e na persistência, mesmo que aparentemente a vitória seja do mal, que não será, jamais, no universo tão amplo de luzes e de estrelas que ainda infinitamente movem-se com sua luz no universo, já além da sua própria existência, nos trazem a grandeza de Deus, jamais estaremos abandonados. Que tenhamos uma visão de tempo mais ampla diante das nossas dificuldades e confiemos em Deus e no amor, que mais cedo ou mais tarde, não é esta flor maravilhosa da verdade absoluta de sermos realmente seus filhos, se fará em liberdade, felicidade e paz. Abençoe a todos, Senhor, aqueles que aqui não puderam estar também, que seja feita a tua vontade, que assim seja. Obrigado.